Olá, eu sou o professor Rodolfo e estamos em mais um vídeo do Fisiologia na Clínica. O Fisiologia na Clínica, ele sempre traz, no começo da semana, na terça-feira, um tema fisiológico e depois ele aplica esse conhecimento funcional na quinta-feira com um vídeo clínico. E hoje, qual é o nosso cenário fisiológico funcional? O fantástico mundo do sono. Na verdade, como nós induzimos o sono. Como o encéfalo humano sai de uma vigília e entra no sono. Vamos compreender e depois aplicar esse conhecimento no mecanismo de ação do Zolpidem. Olha que interessante. Vamos agora então mergulhar pelo cenário fisiológico, pelo cenário funcional. Veja bem, quando falamos em indução do sono, eu preciso aqui entender como o meu encéfalo vai sair da vigília e vai entrar nesse retiro do sono. O sono, ele é uma necessidade não negociável. Eu preciso dormir. O meu encéfalo não aguenta muitas horas mantendo uma atividade frenética da vigília. Ele precisa em algum momento diminuir essa atividade elétrica. Não cessar. Cessar é o coma, é totalmente diferente. Ele vai diminuir. No entanto, que em alguns momentos do seu sono, olha que interessante, a atividade elétrica encefálica ela fica tão intensa quanto a vigília. Até em alguns momentos mais intensa. Momento esse que nós estamos, quem sabe, consolidando as nossas memórias. Mas enfim, é um tema de uma outra aula, memória. Vamos agora entrar de fato como nós induzimos o sono. Para tanto, o Fisiologia Didática vai trabalhar através de animações. E vamos usar esse modelo humano em 3D. Vamos aqui virá-lo e inserir o sistema nervoso central. Essa pecinha, a mais evoluída, a mais bonita, a mais complexa que a natureza já criou em anos e anos de evolução. Como será que esse encéfalo dorme? Vamos trazer no zoom aqui. Olha que interessante. Quando nós falamos em sono, eu trago já uma definição interessante. Ele consome 1/3 do tempo de nossas vidas. Se você viver até 75 anos, quem sabe 25 anos, 1/3 desse tempo você vai passar dormindo, vai passar em um colchão. É o local que você mais fica durante toda a sua vida. E ainda assim, mesmo gastando tanto tempo, mesmo representando uma boa parcela da vida humana, sabe-se pouco sobre essa excursão diária ao mundo interno humano. É uma necessidade não negociável, é algo que eu tenho que entrar e eu fico boa parte da minha vida nele, porém, como isso acontece, como é toda essa engrenagem, todo esse sistema, toda essa engenharia encefálica para que você possa, da vigília, entrar no sono, do sono, os sonhos, depois despertar, ainda permanece com algumas incertezas. Ainda é um cenário, se eu posso dizer, obscuro, tá? Mas, do pouco que sabemos, ou do tanto que sabemos, eu posso dividir o sono de uma maneira mais didática em duas grandes fases. A primeira é a indução. O que seria a indução? A indução é você sair da vigília de um estado de consciência para um estado de sono inconsciente. Nele, você vai diminuindo a atividade elétrica encefálica ao ponto que perde a consciência e entra nesse sono. Só por curiosidade, você entra em qual sono? No sono não REM. O sono ele tem duas grandes fases da sua citoarquitetura. O sono não REM e o REM. O que significa REM? R-E-M. R, Rapid e Eyes M Movement. Movimento rápido dos olhos. Rapid Eyes Movement. Ok? Você tem esse sono que é o não REM, onde não tem os movimentos rápidos dos olhos. E depois você migra constantemente, vai ciclando para não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM. Em média, num sono aí de 8 horas, você tem 5 ciclos, 4 ciclos, tá? Mas o mais importante aqui não é entender essas fases REM não REM. Quem sabe também para um outro vídeo, ok?
nós vamos aqui entender como eu saio da vigília e entro já nesse sono. Essa é a indução. Tão importante quanto a indução, que é o desligar, o entrar no retiro do sono, é você manter o sono, a manutenção. A cada dia, a cada sono, eu tenho uma maquinária encefálica aqui que é totalmente diferente, que induz e que mantém. O manter é arrastar esse sono por horas. O induzir era apenas entrar no sono. No entanto, que quando essas duas engenharias falham, a pessoa que não consegue entrar no sono, mas quando entra dorme bem, ela tem uma insônia de indução. Aquela pessoa que dorme rapidamente, mas acorda todas as horas durante a noite, ela tem uma insônia de manutenção. Olha como o processo é totalmente distinto do ponto de vista fisiológico, quanto também do ponto de vista clínico, alterado, a doença, insônia, ok? Eu vou começar explicando aqui a manutenção e depois eu entro com mais detalhes, com toda certeza, na indução, que é o nosso foco principal. Quando eu falo em manutenção, depois que você já entrou no sono, como você arrasta ele? Se mantém por horas dormindo. Olha que interessante. Uma glândula aqui vai ser a glândula mestre para tal evento de manutenção. Nós estamos falando de uma estrutura encefálica que é a pineal, que fica atrás do tálamo. Então esse aqui é o tálamo, esse aqui é o corpo caloso. Atrás do tálamo, uma estrutura encefálica conhecida como epitálamo, é ali que existe a pineal. Atrás do tálamo, abaixo do corpo caloso. Aqui é o corpo caloso, pineal, tálamo, ok? Ela fica acima também aqui, outro ponto, esse é o mesencéfalo. Esse aqui é o aqueduto mesencefálico, que conecta o terceiro ventrículo com o quarto. E aqui atrás do mesencéfalo eu tenho aqui o colículo superior e colículo inferior. A pineal, ela fica logo acima do colículo superior. O colículo superior está relacionado com a visão e o inferior com a audição, ok? Muito bem, vamos lá então. A pineal, ela é uma glândula. Ela é uma glândula que secreta um hormônio muito importante, principalmente durante a noite ou durante o sono. Para quem dorme de dia, imagina um vigia, que fica acordado durante a noite trabalhando, vigiando algum local, algum lugar. E durante o dia volta para casa e dorme. Ele teria essa secreção, então, durante o dia. Então, o hormônio da pineal ele é secretado pelo sono, ok? Como a grande maioria das pessoas dorme na noite, nós atribuímos muito isso à noite, tá? Mas é durante o sono. Qual é esse hormônio? A melatonina. A melatonina, como então ela é mais secretada durante a noite, já que a grande maioria dorme durante a noite, ela é conhecida como o hormônio Drácula dos hormônios. Por quê? Porque é um hormônio que aparece mais de noite, né? É um nome bastante interessante, um apelido bastante interessante que podemos atribuir à melatonina. Mas o que ela faz no final das contas? Há pouco tempo atrás, nós imaginávamos que a melatonina era muito importante para a indução. E a cada novo artigo dessa área, os pesquisadores mostram que, de fato, ela quase não tem ou não tem nada a ver com a indução. Entrar no retiro do sono ainda é um momento que nem melatonina ainda existe em grande concentração no seu sangue. Só por curiosidade, se você entrar no sono às 10 horas da noite, às 22 horas, a melatonina ela começa a ser mais secretada, o pico dela é mais ou menos 2 horas após o início do sono. Lá para meia-noite, 1 da manhã, que você vai ter o pico de melatonina. A indução já foi há muito tempo. Então ela não está muito relacionada com a indução, mas ela está muito relacionada à manutenção. Como? Por quê? Por onde? Olha que interessante. A melatonina, ela tem vários efeitos sistêmicos, periféricos. Um deles, ela faz vasodilatação. É um hormônio extremamente importante para estabelecer nas nossas pequenas arteríolas, nesse território arterial, uma vasodilatação. Então a melatonina, ela faz uma vasodilatação principalmente periférica. Quando eu falo periférica, eu falo de arteríolas
localizadas principalmente nos membros superiores e nos membros inferiores. Mas o que isso tem a ver com a manutenção? Olha que interessante. Quando você faz uma vasodilatação periférica, arteríolas do seu membro, imagina aqui o meu membro superior direito. O sangue passa a ir da região central do seu corpo para a região periférica. Um vaso dilatado recebe mais perfusão, mais sangue. E por que eu estou querendo mandar sangue da região central do corpo, onde eu tenho encéfalo, coração, pulmão, fígado, para a periferia dos membros? Porque o sangue, ele tem uma certa temperatura, de 36 a 37 graus. Ele é aquecido. Quando você, nessa vasodilatação, envia sangue, sequestra sangue para os membros, você diminui um sangue presente nos órgãos centrais. Vamos pensar mais no encéfalo, que é o que está mantendo o sono. Quando você retira sangue aquecido dele, em outras palavras, você o resfria. E olha que interessante. Numa baixa temperatura, eu estou causando isso com essa vasodilatação periférica, uma queda de temperatura central. Numa queda de temperatura central, o encéfalo consegue ficar muito mais tempo no sono. E é tão verdade isso que quando você está num quarto quente, no verão, sem ar-condicionado e ventilador, você acorda várias vezes durante a noite. Por quê? Porque o encéfalo precisa de uma queda de temperatura para ficar mais tempo mantendo o seu sono. E no inverno você dorme muito melhor. Então olha que interessante. A melatonina, ela é um arrastador do sono. Ela faz você ter mais horas sem acordar. Ela não foi envolvida na indução. Vamos entrar agora na indução, que é um outro sistema. Esquece a melatonina. Esquece o nosso Drácula dos hormônios. Vamos entrar na indução. Olha só. Quando eu falo em indução, primeiro eu tenho que entender como esse encéfalo opera a vigília, como estamos agora atentos, conscientes, para que depois eu possa entender o que desliga essa vigília, fazendo iniciar o sono, ok? Quando eu falo em vigília, eu falo de tronco encefálico. Eu falo de um núcleo que existe principalmente na ponte, que é o centro do alerta, ou SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O centro do alerta, ou SARA, na verdade, esse sistema reticular, são vários núcleos localizados na formação reticular que mora principalmente na minha ponte, no meu bulbo, que projetam axônios, neurônios que transmitem sinais constantes para a região cerebral, mantendo a atividade elétrica cerebral, mantendo assim a vigília. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é esse centro projetando neurônios noradrenérgicos, que liberam noradrenalina, colinérgicos, que liberam acetilcolina, serotoninérgicos, que liberam serotonina, enfim, glutamatérgicos, glutamato, todas essas projeções secretando neurotransmissores nas regiões cerebrais é que mantém a atividade elétrica cerebral, a vida cerebral. Só por curiosidade, esse é o nosso interruptor do cérebro. O cérebro ele fica inutilizável sem o centro do alerta, sem o SARA. Se existe alguma lesão aqui que acometa essas projeções ou esse centro, como por exemplo uma morte por algum acidente vascular aqui de polígono de Willis, que está aqui próxima ao tronco encefálico, ou algum tumor de pineal, essa pineal cresce ao ponto que ela começa a causar isquemia nessas projeções, enfim, ou a morte do centro, ou a morte de suas projeções, faz com que você não mais alimente um cérebro dessa atividade elétrica. Mesmo o cérebro sem nenhuma lesão, sem nada, essa pessoa entra num coma que nunca mais desaparece. Isso mostra que a atividade cerebral ela é dependente do centro de alerta. É o nosso tronco encefálico que mantém a vida cerebral, que mantém a nossa vigília, para que você possa pensar, se emocionar, ter sensações, movimentos, consciência, ok? Então esse é um sistema que opera na vigília. Quem manda nele? Sendo alerta, o SARA,
que fica onde? No nosso tronco encefálico. Olha agora o que vai acontecer quando você quer induzir o sono. De alguma maneira, eu tenho que enfraquecer o centro do alerta, não desligá-lo, né? Se eu desligo, não tem mais atividade elétrica cerebral, é o coma, não é o caso. O sono é uma diminuição desses disparos ascendentes, tá? Quando nós falamos em sono, também existe um núcleo, uma área devotada, destinada a iniciar o sono, que não fica no tronco encefálico. No tronco é o centro de alerta, é a vigília. Ela fica onde? No diencéfalo. Para ser mais exato, no hipotálamo, o nosso centro do sono. Vamos dar um zoom aqui? Por quê? Olha agora no zoom. Que interessante. Nossa, a imagem fica muito boa, né? Nós estamos bem aqui dentro desse encéfalo. Olha, o centro do alerta, o SARA, localizado aqui na ponte. Aqui é um quarto ventrículo, cerebelo, aqueduto mesencefálico, as projeções do centro do alerta, que são várias, né? Colinérgicas, noradrenérgicas, enfim. Aqui é mesencéfalo, aqui é tálamo, aqui é pineal, aqui é colículo superior, colículo inferior, aqui é hipotálamo, aqui é infundíbulo, hipófise anterior, hipófise posterior. E bem no hipotálamo eu tenho muitos núcleos. O núcleo que mantém a fome, a saciedade, a sede, desejo sexual, controle de temperatura e um núcleo que também controla uma outra necessidade biológica, vital, de vida de fato, que é o sono. O centro do sono, também conhecido como núcleo pré-óptico. Esse núcleo pré-óptico, de alguma maneira, a natureza desenhou, montou essa citoarquitetura para que ele pudesse inibir o centro de alerta. E ele faz isso como? Ele projeta, olha que interessante, neurônios que inibem a atividade do centro de alerta. Neurônios que secretam algum neurotransmissor aqui com atividade inibitória. Vamos afastar um pouco essa figura e ver qual é o neurotransmissor secretado por essas terminações. O GABA. Então são neurônios GABAérgicos. Que o corpo do neurônio mora no hipotálamo, no núcleo pré-óptico, e milhares desses neurônios, através de seus axônios, chegam com suas terminações nervosas secretoras de GABA nos neurônios do SARA. Vamos pegar agora, fazer um recorte aqui, ó, trazer nessa figura que eu mostro o quê? Olha que bonito. Em vermelho, esse é o neurônio do centro do sono, o axônio desse neurônio vermelho GABAérgico que surgiu aqui, ó, no hipotálamo. E em azul, eu tenho um neurônio do centro de alerta que está projetando e mantendo a atividade cerebral. Antes da ação, esse neurônio está toda trabalhando. Vigília, consciência, atenção, encéfalo frenético. Mas, quando você precisa dormir, esse neurônio GABAérgico ele vai enfraquecer esses disparos do centro de alerta. Por quê? Porque ele guarda qual neurotransmissor nas suas vesículas pré-sinápticas? O GABA. O que esse GABA faz? Olha que interessante. Quando o GABA, essa vesícula, sofre uma exocitose, eu libero o GABA para essa fenda sináptica, o GABA já possui um receptor que mora no centro de alerta, que durante a vigília estava desligado, que é que é o receptor GABA-A. Na verdade, é uma subunidade, um subtipo dele, que é o alfa-1 GABA-A. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na lupa e agora no zoom. O alfa-1 GABA-A. Esse alfa-1 GABA-A é o receptor presente no centro de alerta, nessa região do nosso tronco encefálico, que está pronta para receber o GABA. Eu preciso de dois GABA se conectando, se ligando na parte externa desse receptor. Então, olha que legal a animação. Vem. Pam, 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 pam. Duas ligações. Olha o outro aqui também que eu coloquei dois receptores. Pam, 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 pam. Ligou. Quando eu ligo, esse é um receptor ionotrópico. O que significa isso, professor? Ionotrópico, que é um receptor que permite a passagem de algum íon. Então, quando o neurotransmissor
que funciona como um ligante para ele, uma chave. Se conecta no receptor que funciona como uma porta, ele abre o receptor. Esse receptor, quando ele abre, ele favorece a passagem de algum íon. Então quem entra por ele não é o neurotransmissor. O GABA apenas é a chave que abre essa porta. Quem atravessa ela é algum íon, que nesse caso é o cloreto. O cloreto, ele é um íon, é um ânion, ele tem carga negativa, Cl-. Peraí, se o cloreto tem carga negativa, se o cloreto é mais concentrado extracelular do que intracelular, e se o GABA abre uma porta que favorece a difusão do cloreto, ele começa então a sair da célula a entrar. A entrar, porque ele vai da região de maior concentração para a de menor concentração. O GABA está fazendo o quê? Está enviando indiretamente um tanto de carga negativa para o interior do neurônio do centro de alerta. Quando eu começo a cada vez mais deixar o interior negativo, eu chamo isso de hiperpolarização. Fica mais difícil criar um potencial de ação, que é aquela despolarização, que é alterar o meio que já é negativo para positivo. Então eu vou deixando cada vez mais o meio negativo hiperpolarizado e é mais difícil eu criar um sinal elétrico. Se eu crio menos sinais elétricos, olha então o que acontece, vamos voltar na figura. Se eu estou hiperpolarizando o centro de alerta, ele não vai trabalhar frenético. Agora, com o GABA, ele trabalha de um jeito muito mais leve. Porque a hiperpolarização demora para que você crie um potencial de ação. Então o processo ele é muito mais suave. Com isso, o que eu estou fazendo? Diminuindo a atividade elétrica encefálica, vou deixando a vigília, vou enfraquecendo e entrando no mundo do sono. Assim é a indução, que teve como principal protagonista neurônios GABAérgicos do centro do sono, que hiperpolarizaram neurônios do SARA que mantêm a minha vigília, a sua vigília, a nossa vigília. Tendo esse conhecimento, podemos agora entrar, na verdade, na quinta-feira faremos isso, no mecanismo de ação do Zolpidem. Porque o Zolpidem, de alguma maneira, ele pode potencializar essa indução, para quem tem aí uma insônia por indução. Vejo vocês na quinta-feira, onde nós vamos aplicar esse conhecimento fisiológico, funcional, da indução do sono no mecanismo de ação do Zolpidem. Vejo vocês e até lá! Caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, o Fisiologia Didática tem muito mais. Acesse na descrição desse vídeo o nosso site e conheça a melhor plataforma de fisiologia humana, uma fisiologia nunca antes vista.